Nesse vídeo eu vou mostrar os meus 3 aquários. São 3 aquários totalmente diferentes um do outro. São 3 sistemas. O primeiro aquário é um aquário que tem muito mais equipamento que o segundo, que é bem diferente do terceiro, e eu já vou explicar depois da vinheta. Então vamos lá, se você gosta desse vídeo, se inscreve, deixa seu like e eu vou começar por esse aquário aqui, que é o aquário mais bem equipado que eu tenho. Ele é um cubo de 36 litros com SAMP traseiro. Rafael, o que é SAMP traseiro? SAMP traseiro é esse compartimento aqui atrás, ó. É ele que faz a filtragem do aquário. Como assim? Vou explicar para vocês. A água que está aqui circulando no aquário, ela entra nessa barreira aqui, tá vendo? Tem uma barreira aqui para impedir a passagem de peixe, a passagem dessas plantinhas. É para entrar só água aqui e o que for referente à limpeza, né, do filtro. E aqui atrás tem 3 compartimentos. O primeiro compartimento é onde acontece a filtragem, né? Eu tenho essa manta aqui que ela vai filtrando todos os resíduos, todas as coisas que estão na água, e a água passa por aqui limpa. Aqui eu tenho manta acrílica. Aqui é como se fosse um ralo para eu levantar aqui e retirar essa manta. Lá embaixo eu tenho as mídias, que é onde ficam as bactérias benéficas que degradam a amônia, fazem a limpeza da matéria orgânica. Aqui é a limpeza física, né? Qualquer partícula que cair aqui nessa manta vai ficar presa nessa região. E lá embaixo eu poderia colocar também um carvão ativado, só que eu não coloco porque o carvão ativado ele consome alguns nutrientes das plantas. Aqui no segundo compartimento eu tenho um termostato. O que é um termostato? O termostato é o que controla a temperatura. Então esse aquário ele tem uma temperatura controlada. O que ele faz? Ele tem um sensorzinho ali que você regula. Por exemplo, o meu eu coloquei 26 graus. Então, quando ele vê que o aquário está a menos de 26 graus, ele liga o aquecedor aquece a água, e quando ele atinge 26 ele desliga. Então esse aquário aqui ele nunca vai estar a menos de 26 graus, por conta do controlador, que é esse termostato aqui. O que eu uso, ele tem uma potência de 50 watts, para esse aquário de 36 litros aqui está muito bom. Geralmente você usa uma regra de 1 watt por litro ou mais, né? Você não pode exagerar, colocar um de 300 watts aqui, mas 50 tá de bom tamanho. E aqui, nessa terceiro compartimento aqui do filtro, não repara muito na gordura da água não, tá? Isso é por conta dessa raçãozinha que eu tô dando, que é uma ração de cores. Ela deixa esse filme na água. Então, voltando aqui no filtro, eu tenho uma bomba de recalque de 600 litros, 600 litros hora. E essa bomba, ela é ligada numa mangueira e aqui ela volta para o aquário. Então a água está o tempo todo circulando, entrando aqui, passando pela manta, passando pelas mídias, passando pelo aquecedor, e o filtro manda ela de volta. Por que eu prefiro esse tipo de filtro, esse tipo de filtragem? Porque ele já vem acoplado com o aquário, você não precisa comprar, e se você quiser melhorar ele, aumentar a potência dele, você só troca a bomba, entendeu? Então é bem simples, é bem fácil. Você pode encher de material filtrante aqui, encher de equipamento, que o aquário só vai melhorar, você não vai ter problema com falta de espaço. Aqui eu tenho uma luminária, é uma luminária da Soma X5, ela tem LED branco e azul, foi um presente de um inscrito, muito obrigado Fernando, um abraço para o Fernando. E essa luminária tem uma potência de 10 watts, diz o fabricante que ela é própria para o desenvolvimento de plantas, e ela está indo muito bem nesse aquário aqui. Eu tenho essas plantinhas flutuantes aqui, ó. Eu comecei colocando só um pouquinho dessas plantas nesse aquário aqui, só que elas se desenvolveram, multiplicaram, eu acabei colocando aqui também, coloquei aqui. Então agora todos os 3 aquários têm essa plantinha
e eu tô tendo que jogar fora até. Então às vezes eu dou para algum amigo meu, dou o fim dessas plantas. O que eu tenho dentro desse aquário? Eu tenho um tronco, não sei se vai dar para enxergar aí, que essa luminária é bem forte. Tem um tronco bem grande. O que eu tenho de peixe? Uma beta fêmea, que é aquela que aparece nos vídeos. Ela tá aí um pouco com a cauda rasgada, tudo, porque eu tentei reproduzir ela e ela brigou com o macho. Então eu acabei separando, coloquei ela aí de volta. Tem o guppy. Dá pra ver os guppies que eu tenho aí, ó. Tem o plati. Tem o coridora anã. Cadê? Vamos tentar achar uma coridora aqui. Aqui, ó, dá pra ver uma, ó. Coridora anã. Ó, um filhotinho aqui de guppy. E também tem o otossínclus junto com alguns caramujos que limpam, fazem o processo aí de limpeza de algas, comem algas. Então é um aquário que está bem completinho. Eu ainda vou mexer muito nas plantas dele e mais pra frente eu vou postando atualização. Eu tenho aqui musgo de java, claro, né? Não pode faltar. Substrato, eu uso um substrato que é areia, uma areia fina com pH neutro. É areia própria mesmo para aquário, sabe? Ela não é artificial, ela não é colorida, não tem tinta. E qual que é o manejo? Como que eu faço a manutenção desse aquário? TPA eu faço geralmente a cada 7 dias ou 15 dias. Geralmente a cada 15 dias eu faço manutenção nesse aquário aqui. Mesmo com filtro, com tudo isso, você precisa fazer TPA, tá? Para você renovar os nutrientes da água, retirar aquilo que o filtro não consegue e para você ter mais nutrientes para as plantas. Eu não uso fertilizante. Fertilizante, todo mundo me pergunta se eu uso fertilizantes ou CO2, eu não uso, tá? Eu só deixo a iluminação num período de 8 horas por dia. Então as plantinhas aqui, ó, são todas plantinhas low tech. Eu não vou falar o nome porque eu não sei, tá? Só conheço o musgo. Mas eu sempre tive planta low tech, só com iluminação, sem fertilizantes, sempre deu certo. E esse é basicamente o primeiro aquário que eu tenho para mostrar. Vou mostrar os outros dois aqui agora, que são sistemas diferentes, tá? Se você está assistindo aqui e não deixou o like ainda, eu peço para você deixar o like, você vai me deixar muito feliz, tá? Vamos pro segundo aquário. Esse aqui é o segundo aquário. Ele já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é um aquário que eu fiz só para camarões. Como assim, Rafael? Só tem camarão aqui, ó. Vou mostrar um camarãozinho ali, ó. Tem um camarão ali, um caramujinho, porque é difícil você ter peixe junto com esses camarões, né? Ó o outro aqui, ó. É camarão neocaridina, tá? Essa aí que vocês estão vendo é uma fêmea. Ela estava ovada esses dias, não sei se nasceram, se ela largou os ovos. Aqui tem mais um, olha só. O que eu tenho nesse aquário? Esse aquário eu uso basalto, tá? De substrato. Não é um substrato próprio para camarão. Não é um substrato fértil. Aquele também não é fértil. Não uso fertilizante. É o mesmo esquema daquele lá, só que ele só tem um filtro interno. Como assim, Rafael? Ele só tem um filtro interno. Esse filtro eu tampei com manta acrílica, olha só as entradas de água do filtro, para ele não puxar os filhotes, né? Porque o maior problema, olha outro camarão aqui. O maior problema de aquário de camarão é você escolher o filtro, porque o filtro ele não pode sugar os filhotes, porque eles são muito pequenininhos, parece um grãozinho de areia. Então basicamente é isso, eu não uso aquecedor nesse aquário, porque o camarão gosta de uma temperatura mais fria, de uma água mais fria. De iluminação, todo mundo pergunta. Eu uso um refletor de LED de 10 watts, olha só. Muita gente pergunta, dá certo, não dá certo? Tá aqui, ó. Olha quanta planta tem nesse aquário. Essas plantas aqui que eu tirei muda para colocar ali e para colocar ali, entendeu? Tudo saiu desse aquário aqui. Porque esse aquário aqui eu montei ele primeiro que os outros. E eu tenho aqui musgo, né? Porque o camarão, ele adora musgo. Essas rochas também. Como que eu faço a manutenção desse aquário? Esse aquário eu faço TPA junto com aquele lá. Geralmente a cada 15 dias. O pH que eu mantenho nesses dois é diferente do pH daquele, tá? Esse pH aqui é 7
7.1, ele é um pouco mais puxado para o neutro por conta do substrato. E aqui o basalto ele deixa a água um pouco mais alcalina, então ele está aqui em torno de 7.2, 7.3, aqui e aqui, que são do mesmo substrato. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Basicamente é isso desse aquário. Esse aquário ele não tem tanto equipamento quanto aquele, não tem termostato, não tem o aquecedor, né, que é o termostato, não tem cooler, porque aqui eu uso às vezes um cooler para resfriar água quando está muito calor, e não tem todo esse sistema de filtragem. É um filtro simples e uma iluminação simples que dá muito certo. Dá para vocês verem aí, tem muita planta, 10 plantinhas flutuantes aqui, ó, tem muito. E basicamente é isso desse segundo aquário. E qual que é o terceiro aquário? O terceiro aquário não tem filtro, não tem termostato, não tem nada nesse aquário aqui. É um aquário extremamente saudável. Dá para você ver que eu tenho apenas uma beta fêmea. Ela é bem ativa. Vou tentar focar aqui, diminuir um pouquinho aí, ó. Ela é bem ativa, extremamente saudável, tá? Ela tá até mais saudável do que aquela lá, porque aquela lá tava brigando. Essa aqui não. E nesse aquário aqui eu não uso aquecedor, não uso filtro. A única coisa que eu tenho é uma iluminação para as plantas, tá? Tem gente que pergunta se você precisa, o que você precisa ter para você conseguir um aquário bonitinho com planta, com esse tipo de coisa. E a resposta é bem simples, tá? Se você quiser ter um beta, você não precisa ter nada tecnológico, não precisa ter equipamento caro. Eu uso só um refletor, esse refletor é igual a esse aqui, tá? São marcas diferentes, então eles têm tamanhos diferentes. São refletores de 10 watts de LED, à prova d'água. E substrato basalto, as mesmas plantinhas daquele lá, o mesmo fotoperíodo para os três. E qual que é o segredo que eu faço nesse aquário aqui, não usando filtro? Eu faço TPA toda semana, tá? Todo final de semana eu tiro 20% da água, faço a sifonagem e completo. O mesmo que eu faço aqui e ali, só que aqui eu faço 15 dias, aqui também geralmente a cada 15 dias, ou até um pouquinho mais, cada 15, 20 dias. Aqui a cada 15, aqui toda semana eu faço, pelo fato de não ter filtro, não ter a filtragem biológica, né? Só que as plantas já ajudam bastante a limpar a água, a fazer esse processo. Então assim, ó, aqui ó, dá pra vocês verem a beta bem feliz aí. Ela come pra caramba, é a que mais come aqui, se não me engano. Coloquei umas rochinhas aqui. Dá pra você ver que tem um pouco de alga nesse aquário, porque teve uma época que eu coloquei um filtro aqui. Depois que eu coloquei o filtro, começou a dar alga marrom, mas aí depois eu acabei tirando, falei, vou deixar sem mesmo. Mas Rafael, por exemplo, o beta, ele não gosta de temperatura muito baixa. O que você faz quando a temperatura está muito baixa? Eu tenho um aquecedorzinho, tá, para esse aquário, mas não fica ligado 24 horas igual o termostato. Não tem uma temperatura controlada, tá? O legal é você ter pelo menos um termostato num aquário desse aqui, que eu tô pensando ainda se eu vou colocar ou não. Beleza? Então é isso aí. Esses são os meus 3 aquários atualmente. Aqui eu tenho uma caixinha com várias coisas aqui que eu uso para fazer TPA, para medicamento, para essas coisas. Só que o que eu recomendo é você usar o mínimo de produto químico na água. Eu vou voltar a postar mais vídeos aí. Tá meio difícil postar por conta da faculdade, essa pandemia, esse tipo de coisa. Mas tá aí os 3 aquários. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Tá? Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, que eu tô sempre doando plantas, sabe? Para quem faz parte do grupo, geralmente eu faço a poda, a manutenção dos aquários, eu dou as plantas. Geralmente o peixe reproduz, eu faço doação também, mas é só para quem é inscrito no canal e participa do grupo e segue o Instagram também, que é Aquarium Seed. Vou deixar nos comentários. E é isso aí, beleza? Valeu, obrigado a todo mundo por ter assistido aí. Um abraço.